A partir de agora, vai começar o programa Líderes Segundo o Coração de Deus, aqui na sua TV Fala Capela. Apresentação Pastor Eliana. Glória a Deus, aleluia, amados, Shalom Adonai, para todos. Bom dia, família. Bom dia, você que me ouve. Deus abençoe o seu dia, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Mais uma manhã com Deus, mais uma manhã com Cristo, aqui na nossa programação Líderes Segundo o Coração de Deus, pela TV Fala Capela. Glória a Deus. Vamos dar um brado de vitória. Vamos adorar Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos dizer que o Senhor é bom em todo tempo e que em todo tempo o Senhor, ele é bom. Glória a Jesus por isso. Queridos, eu sou grata ao Senhor por mais uma manhã, por mais um dia na presença do nosso Deus e Pai Todo-Poderoso. Graças a Deus. Eu estou bem e eu creio que você que me ouve do outro lado também está bem, graças a Deus. Então vamos começar o nosso dia fazendo oração, entrando na presença do Senhor, levantando a nossa voz em oração ao nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, o único que pode entrar com providências, mudar situações da nossa vida, o único que pode nos fortalecer nessa manhã, que pode nos ajudar a virar páginas, o único, meu amado, minha amada, glória a Deus, que é fiel para conosco. Graças a Deus, eu quero levantar a minha voz em oração nesta manhã pela sua vida. Eu vou apresentar a sua casa, a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Pai, muito obrigado por mais uma manhã. Muito obrigado por mais um dia na sua presença, meu Deus. Pai, eu levanto a minha voz em oração agora diante do Senhor, para entregar nas tuas mãos, Senhor, a minha vida. Meu Deus, para entregar nas tuas mãos esta pessoa que está do outro lado agora nos ouvindo, para entregar nas suas mãos, Pai, aleluia, essa programação, meu Deus, eu quero entregar nas tuas mãos a TV Fala Capela, meu Pai, e toda a direção, Espírito Santo, que o Senhor vem estar abençoando poderosamente, que o Senhor vem estar abençoando ricamente, meu Pai, em nome de Jesus de Nazaré. Ó Senhor Deus, eu quero te pedir agora, meu Deus, toma essa programação em tuas mãos, Senhor, que esse programa venha chegar no ouvido certo, meu Deus, que o Senhor venha falar com pessoas através dessa programação, Senhor, que o Senhor venha estar repreendendo, Pai, nesta manhã, toda a fúria do nosso adversário, meu Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pai, abençoa, repreende todo o mal e nos dá vitória, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus, amém, amém, amém. Deus abençoe a sua vida do outro lado, querido. Que o Senhor venha derramar toda a sorte de bênção sobre a sua casa nesta manhã, para a glória de Deus. Eu quero trazer uma palavra nesta manhã no livro de Êxodo, graças a Deus. Êxodo capítulo 15. Êxodo 15, verso 23. É uma mensagem que eu amo muito. Essa mensagem, Êxodo 15, 23, que tem o título Águas amargas tornam-se em doce. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber a água de Mara, porque era amargas. Por isso chamou-se seu nome Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: Que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhe deu um estatuto, uma ordenança, e ali os provou. E disse: Se ouvires atento a voz do Senhor, teu Deus, e obrares o que é reto diante dos teus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos meus mandamentos e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que vos sara. Glória a Deus, que palavra linda, meu amado. Que palavra poderosa, uma palavra que particularmente eu amo muito. Essa palavra é uma palavra rica,
É uma palavra com uma profundidade tremenda, essa palavra. Em poucos versículos que nós acabamos de ler, nós vimos, louvado seja o nome de Jesus, uma dimensão muito profunda, uma profundidade muito grande, louvado seja Deus. A Bíblia, ela vai nos dizer aqui que, aleluia, o povo no deserto tiveram sede, louvado seja o nome de Jesus. O povo estava no deserto, Moisés havia tirado o povo do deserto, porém no deserto o povo tem sede, a água acaba, não tem água. O povo está desesperado com sede, desesperado por algo. Imagine você que está do outro lado agora me ouvindo, imagine crianças com sede, idosos com sede, animais desfalecendo de sede. Louvado seja o nome de Jesus de Nazaré. Grávidas, criança, era um caos naquela situação, virou um caos naquele deserto. Louvado seja o nome de Jesus. A sede era muito grande. Imagina agora o pavor, vamos morrer de sede. Louvado seja o nome de Jesus. Sabe, a desidratação, crianças ficando desidratadas, pessoas, adultos, senhores, idosos, agora desidratados, animais desidratados, porque não tinha água, estava um grande pavor naquele deserto, uma situação muito complicada, uma situação de terror realmente naquele deserto. Louvado seja o nome de Jesus. E o povo caminhando, o povo em movimento, aquele povo estava em movimento, porém não tinha água, e o corpo começando a desfalecer por conta da sede. E de repente alguém encontra uma fonte de água, alguém encontra água. Imagina agora a alegria daquele povo. Alguém gritando, oh, encontrei água. Alguém começou a gritar, chega que aqui tem água, aqui tem água. Imagina a alegria, a esperança que havia morrido, retornando. Agora todo mundo correndo para, aleluia, as margens, à beira daquela fonte de água, todo mundo alegre, dizendo: encontramos águas pronto para tomar água, louvado seja o nome de Jesus. Porém, quando chega, aleluia, naquela fonte de água, que a água é provada, percebe-se que a água era imprópria para consumo. A Bíblia diz que as águas de Mara ela era amarga. Louvado seja o nome de Jesus. Então aquele povo ele entra em desespero, aquele povo eles se desesperam, as mães, imagino, começando a chorar, a criança começando a chorar, desesperado, com sede, aleluia, o pavor, o caos, com uma intensidade, aleluia, terrível, naquele deserto, era um cenário de morte, era um cenário de caos total. Louvado seja o nome de Jesus no meio daquele deserto. Louvado seja Deus. Então a palavra vai dizer que o povo começa a murmurar contra Moisés, dizendo: louvado seja o nome de Jesus, que Moisés havia levado eles ali para morrer, que Moisés havia levado eles, colocado eles naquela situação para morrerem de sede. Louvado seja Deus. Então a Bíblia diz que Moisés ele começa a orar ao Senhor. Ele ora a Deus, e quando ele ora a Deus, Deus abre a visão de Moisés e mostra a Moisés, louvado seja Deus, um galho de árvore, mostra uma árvore. O Senhor fala ao coração de Moisés. Moisés vê uma árvore e ele corta aquele galho da árvore pela fé, irmão. Entenda que Moisés toma uma atitude de fé no momento de desespero. Ele corta o galho da árvore e ele joga aquele galho dentro das águas. E quando ele joga a água, as águas tornam-se doce, apropriada para o consumo. E toda a congregação, todo o povo pode saciar sua sede. Todo aquele povo provam da água e vê que a água, que alguns segundos era amarga, agora está doce e a vida retorna. É muito tremenda essa palavra, é muito linda essa palavra. Louvado seja o nome de Jesus de Nazaré. E aí Deus fala com Moisés dizendo, olha que interessante. Aí depois de tudo aquilo é que Deus vai falar. Depois de tudo aquilo que acontece, Deus vem e fala com Moisés assim: e disse o Senhor: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, e obrares o que é reto diante dos teus olhos, se inclinares os teus ouvidos aos meus mandamentos e guardares todos os meus estatutos, nenhuma das enfermidades que pus sobre o Egito virão a ti, porque eu sou o Senhor que vos sara.
Oh, que coisa maravilhosa. Eu ouvi a voz do Senhor, louvado seja Deus. Aí a palavra diz que então eles, depois daquilo tudo, seguem caminho e chegam a Eli, e ali em Elim havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali eles acamparam junto das águas de Elim. Louvado seja o nome de Jesus. Deus, ele é maravilhoso. Deus, ele é tremendo. Eu não sei como começou o seu dia. Eu não sei como está a sua vida, você que me ouve do outro lado. Eu não sei, amados, louvado seja o nome de Jesus, mas talvez você esteja vivendo uma situação como aquele povo naquele deserto, como essa situação a qual eu acabei de ler, uma história parecida. A Bíblia diz, aleluia, que acaba a água daquele povo. Aquele povo não tinha mais água, não tinha água com beber, estava todo mundo com sede. Todos estavam sedentos, dando sinais de desidratação. Louvado seja o nome de Jesus. Estava todos ali beirando a morte. Todos estavam ali, aleluia, vivendo um caos. Não era era uma situação, aleluia, terrível. Todos estavam vivendo o mesmo processo. Era algo muito terrível. Era algo muito, muito, muito aterrorizante, aleluia. Era um cenário realmente de morte. Aquele povo estava vivendo um cenário de morte. Talvez você que está do outro lado esteja vivendo algo parecido, esteja dizendo, Senhor, eu não vou aguentar, eu não irei suportar, eu vou morrer. Aleluia, a situação vai me matar, essa situação está acabando comigo, eu não tenho forças mais para lutar, eu não tenho forças mais para reagir, eu vou me entregar, eu vou desistir, eu vou parar por aqui, porque fugiu do controle, eu não consigo mais. E o Senhor está dizendo, calma o teu coração, porque eu sou o Senhor de providência, eu irei chegar na hora certa. Creia em nome de Jesus, não desanima, porque eu sou contigo, diz o Senhor. Isso é muito forte, essa palavra é muito forte, porque quem nunca disse para o Senhor que iria desistir de algo? Quem nunca falou para o Senhor, quem nunca olhou para os céus e disse: chega, para mim já basta, eu vou desistir, eu não suporto mais, está doendo demais, eu vou morrer. Que prova é essa que não passa? Que processo é esse que não vai embora? Que dor é essa que não cessa? Eu vou parar por aqui. Quem nunca falou isso para o Senhor ou para si mesmo? Aleluia! Mas eu quero trazer uma palavra para você nesta manhã. Não desanima. Não para. Deus, ele é contigo. O Senhor te contempla nesta manhã. O Senhor tem contemplado o seu sofrimento, ele tem contemplado essa situação e ele é Deus de providência. Ele é Deus de reviravolta, ele é Deus de providência. Exaltado seja o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Aí a Bíblia diz que Deus, louvado seja o nome de Jesus Cristo de Nazaré, ele fala para Moisés: olha, Moisés, se esse povo me ouvir, se esse povo guardar a minha palavra, louvado seja o nome de Jesus, eu vou cessar as enfermidades. Eu não vou deixar que esse povo adoeça, que as enfermidades terríveis que vieram sobre o Egito não vai chegar sobre vós, porque eu sou o Senhor que vos sara. É muito forte essa palavra, essa frase. Eu sou o Senhor que vos sara. É muito forte essa palavra, eu sou o Senhor que vos sara. Louvado seja o nome de Jesus. Às vezes, você teve um contato com o Senhor que abriu portas, você já teve um contato com Deus, aleluia, que alegrou o seu coração em alguns momentos. Você já teve contato com Deus, aleluia, que até já falou com você, um Deus que fala, um Deus que se revela de algum momento, porém, muitas das vezes você não teve contato ainda com um Deus que cura, com Deus que sara todas as feridas, com Deus que cura todas as enfermidades.
que não importa o tamanho da sua dor, qual tipo de dor você esteja vivendo, Ele pode sarar, Ele pode te curar nesta manhã. Ah, pastora, mas eu sei que Deus tem poder para curar, mas o meu quadro é grave, louvado seja o nome de Jesus, porque eu tenho problema cardíaco, eu tenho problema, eu tenho câncer, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Aleluia, queridos, teu Deus, Ele é o Deus que sara todas as feridas, Ele é o Deus que cura, não existe impossível para o Senhor. E aproveitando este gancho, eu quero trazer, aleluia, um pequeno testemunho que o Senhor falou comigo há um tempo. Louvado seja o nome de Jesus. Eu lembro que eu tive uma experiência com Deus, uma visão com o Senhor, e naquela visão que eu tive com Deus, o Senhor me mostrava duas mulheres. E aquelas duas mulheres, uma estava com uma saia e ela levantava a saia até a altura do joelho e ela falava para a amiga, para outra mulher: Olha, mulher, eu fui para a igreja e Deus me curou da lepra, louvado seja Deus. Isso foi uma visão que eu tive com o Senhor. E a outra mulher, ela dizia assim: mulher, mas procura o médico, porque, aleluia, com doença não se brinca. Procura o médico, vai para o médico, louvado seja o nome de Jesus, porque com doença não se deve brincar. E ali, naquele momento, em visão, eu ouvi a voz do Senhor que falava assim para mim: Filha, louvado seja o nome de Jesus, prega na minha igreja e fala que eu ainda curo de câncer, eu ainda curo de lepra, eu ainda curo de coração, e não existe impossível para mim. Louvado seja o nome de Jesus. Prega a minha palavra e diga que eu ainda tenho poder para curar de câncer, eu ainda tenho poder para curar de problema cardíaco, eu ainda tenho poder para curar a lepra, para arrancar a lepra. Louvado seja o nome de Jesus. E eu quero falar para você que está do outro lado me ouvindo: ei, não importa qual seja o seu problema, eu não sei qual o tamanho do seu problema, eu não sei o que é que você tem passado atualmente, eu não sei, talvez você esteja enfrentando um processo de enfermidade do outro lado, talvez você esteja enfrentando, travou uma batalha contra o câncer, talvez você travou uma batalha com problemas a qual o médico tem passado medicações e não tem funcionado, talvez você tenha travado uma batalha contra a depressão, contra a ansiedade, louvado seja o nome de Jesus, e essa batalha você está perdendo, você percebe que não está vencendo, você está perdendo, porém eu quero dizer uma coisa para você: o teu Deus, Ele pode resolver esse caso, Ele pode entrar com uma providência nesta manhã, Ele é poderoso para dar um basta, para paralisar este mal e te fazer um vencedor nesta manhã. O teu Deus, Ele tem força suficiente para dar uma ordem, aleluia, e este câncer, Ele bater em retirada, essa enfermidade, bater em retirada essa depressão, bater em retirada e o nome do Senhor ser glorificado na sua vida. É o que ele falou para Moisés, disse: Moisés, fala para este povo que eu sou o Senhor, que vos sara. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que não havia vida nas águas de Mara. Louvado seja o nome de Jesus. As águas eram amargas, não tinha vida, não servia, não prestava, só existia amargura nas águas de Mara. Porém, aleluia, quando Moisés ele toma uma atitude de fé, entenda que Moisés ele toma uma atitude de fé naquele momento. Moisés ele não age como um homem natural, Moisés ele age como um homem espiritual, ele toma uma atitude de fé, ele corta um galho de uma árvore e joga dentro das águas de Mara, e quando ele toma uma atitude de fé, Deus honra a fé de Moisés. Olha o que Deus está falando para mim nesta manhã, é que quando eu tomo uma atitude de fé, os céus me honram. Quando eu tomo uma atitude de fé, o Espírito Santo ele me honra. E eu quero que você entenda nesta manhã que Deus vai honrar a tua fé. Você que está buscando, você que está tomando posse dessa palavra nesta manhã, você que está crendo, Deus irá honrar a tua fé e o nome dele será glorificado. Creia em nome de Jesus. Ele disse: eu sou o Senhor que vos sara. Eu sou o Senhor que te sara. Eu não sei o teu problema, minha amada.
Eu não sei a tua dor, eu não sei o processo que você está passando, mas sei que meu Deus é poderoso para te curar, para restaurar a sua saúde, para restaurar, para arrancar essa dor. Pessoas que sofrem com dores crônicas, que já acordam pela manhã sentindo dores e passam o dia todo sentindo dores, dói aqui, dói ali, dói acolá, louvado seja o nome de Jesus. Pessoas que sentem que está doente, o seu corpo está doente, mas quando vai fazer um exame não dá nada no exame. Louvado seja o nome de Jesus. O diabo escondido a enfermidade para que você não seja curado. O Senhor está dizendo: eu posso te curar nesta manhã. Eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Senhor que te cura. Creia, receba em nome do Senhor esta palavra. Pessoas, querido, que vivem se enchendo de medicação. Louvado seja o nome de Jesus. E que não consegue vencer a depressão. Louvado seja Deus, que pela manhã tem que estar dopado. Louvado seja o nome de Jesus. E no final da tarde já se dopa de novo para poder, aleluia, sobreviver. Pessoas que não conseguem viver uma vida plena, uma vida bem, está apenas sobrevivendo. Deus pode te curar. Deus pode te arrancar desse processo e dizer: eu te saro. Eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Senhor que te cura. Eu sou o Senhor que pode mudar essa situação. Eu posso virar este cativeiro. Eu posso te tirar desse deserto. Eu posso. Apenas creia em nome de Jesus. Apenas toma posse dessa palavra nesta manhã, em nome do Senhor. Apenas creia nisso que está sendo ministrado. Amados, é questão de fé. Você vai ver que Moisés toma uma atitude de fé. E nesta manhã, os céus esperam de você uma atitude de fé. Toma uma atitude de fé. Em nome do Senhor. Antes desse programa terminar, eu quero que você coloque a tua mão no teu coração onde você está e eu vou orar pela tua vida. Aonde você está, eu vou orar e Deus vai entrar com uma providência. Aleluia. Talvez você esteja em um leito de hospital. Louvado seja o nome do Senhor. Ou talvez você esteja me assistindo. Louvado seja o nome do Senhor. Em cima de uma cama, deitado em cima de uma cama, porque não tem forças para reagir. Talvez você esteja vendo este programa enquanto trabalha, mas só Deus sabe a guerra interior que você está enfrentando. Creia, eu vou orar pela tua vida já já e Deus irá promover. Louvado seja o nome de Jesus, um reboliço na sua vida e dentro desse reboliço ele vai trazer vitória. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor, porque ele vos fala: eu sou o Senhor que te sara. Oh Deus, aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. A Bíblia vai dizer que quando Moisés ele teve esse contato, o primeiro contato com Deus, a sua primeira experiência com Deus foi na sarça. Foi lá na sarça. Deus atrai Moisés para si. Deus traz Moisés para perto. E Moisés vê uma sarça que queimava, mas não se consumia. E ele diz assim: eu vou mais para perto, que eu quero ver que estranha visão é essa que eu estou tendo. Por que, que o fogo queima e não queima? Por que, que a sarça queima e não se consome? Eu vou para mais perto. Eu preciso ir para perto para ver o que é que está acontecendo. E Moisés ele se aproxima. E quando ele se aproxima, a voz de Deus brada dizendo: Moisés, tira a sandália do teu pé, porque o lugar que tu está pisando é terra santa. E Moisés se aproxima, e quando ele se aproxima, a voz de Deus brada do meio da sarça. É forte, viu? É muito forte. Diz: Moisés, olha aí, eu vejo Deus falando com Moisés quando Deus manda Moisés colocar a mão dentro da sua roupa, e Moisés coloca a sua mão, e quando Moisés tira, a sua mão estava leprosa. Olha aí que profundo. Moisés estava enfermo, ele chega no monte saudável, porém Deus disse: coloca a mão aí dentro da sua roupa, coloca a tua mão, aleluia, agora dentro desse manto aí, e ele coloca, quando ele puxa, a mão era leprosa. Moisés estava enfermo, com uma enfermidade incurável, ele estava canceroso, em outras palavras, ele estava em um câncer no último estágio. Louvado seja o nome do Senhor. Ele estava condenado à morte, não tinha mais jeito, porém a voz do Senhor brada novamente, diz: Moisés, coloca a mão de novo. E quando Moisés coloca a mão que tira, ele estava sarado, ele estava curado. Era Deus dizendo para Moisés: olha, Moisés, hoje você teve contato com
Deus que sara, com um Deus que cura, com um Deus que sara todas as feridas. Eu tenho poder, Moisés, para, aleluia, arrancar lepra. Eu tenho poder para arrancar câncer. Eu tenho poder, aleluia, para destruir toda e qualquer enfermidade que a medicina diz que não tem jeito. Eu tenho autoridade, Moisés, aleluia. Era Deus dando experiência a Moisés, era Deus se revelando para Moisés, aleluia. Era Deus mostrando para Moisés que ele tem poder para arrancar qualquer enfermidade, que ele é o Deus que sara. E aqui diante das águas de Mara, ele fala para Moisés: Moisés, diga para este povo que eu sou o Senhor que sara. Eu sou o Senhor que cura, eu tenho poder para curar toda e qualquer enfermidade. A mensagem hoje é essa: é cura do Senhor. É cura divina. Louvado seja o nome de Jesus. Quantas das vezes, amados, nós estamos bem por fora, estamos tão bem, estamos ministrando, né? Estamos, aleluia. Aparentemente, quem olha para mim, quem olha para você, diz: mas ela está tão bem. Porém, ele está tão bem. Mas como só nós sabemos muitas das vezes o que nós carregamos aqui dentro. Só nós sabemos muitas das vezes as guerras travadas conosco mesmo, né? Só você sabe as batalhas que você tem enfrentado, só você sabe as lutas que você tem enfrentado, que muitas vezes você sorri, mas tem vontade, quando na verdade a vontade é de chorar. Você diz: vai tudo bem, quando na verdade a vontade é de se entregar à depressão, é de jogar tudo para o alto. Muitas vezes você diz assim: eu estou forte, quando na verdade, aleluia, você está fraco, está o pó, está o bagaço, está sendo mastigado por um processo. Louvado seja o nome de Jesus. E quem olha para você diz: mas ele está tão bem, mas ela está tão bem. Mas só você e Deus sabe como você verdadeiramente se encontra. Não é isso? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor nesta manhã diz assim para mim e para você: eu sou o Senhor que vos sara. É forte. Eu tenho poder para mudar esse cativeiro. Eu posso virar essa situação. Eu posso te tirar desse processo. Eu posso dar um basta nesse problema. Eu posso, porque eu sou o Senhor que te cura. Louvado seja o nome de Jesus. E naquele momento Deus estava se revelando para aquele povo. Aquele povo não estava compreendendo o processo que ele estava vivendo. Um processo de sequidão, estavam com sede, não tinha água. Louvado seja o nome de Jesus. Aquele povo não estava entendendo por quê que a água acabou, por quê que Deus estava permitindo eles passar por tudo aquilo, por quê aquele processo todo. Sabe? Era o Senhor queria a profundidade com aquele povo. O Senhor queria fazer algo grande, queria ser conhecido, queria se revelar para aquele povo. Então o Senhor permite aquele processo. Sabe? E nesta manhã talvez você esteja se perguntando: mas por que eu estou passando por isso, Deus? Por que eu estou passando por tudo isso? Por que o Senhor está permitindo eu passar por isso? Por que, que a minha vida é assim? Por que, que para mim tudo é tão complicado? Por que, que para mim tudo é tão difícil? Por que, Deus? Quando a vez nós perguntamos ao Senhor, nós indagamos tantas coisas: Senhor, por quê, por quê, por quê? E o Senhor está dizendo para mim e para você: calma, aleluia, calma, eu estou no controle, eu sou contigo. Este deserto não vai se matar, não vai te matar, essa prova não vai te matar, eu estou no controle. Eu irei, aleluia, fazer coisas grandes na sua vida. Exaltado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer que Deus se revela para aquele povo. Aquele povo conhecia o Deus que libertava, o Deus que liberta. Porém, aquele povo não conhecia ainda o Deus que sara. Aquele povo conhecia o Deus que libertou do Egito. O Deus, aleluia, louvado seja o nome de Jesus, guerreiro que guerreou contra o exército de Faraó. Porém, aquele povo ainda não conhecia o Deus da cura. O Deus que curava, o Deus que sara todas as feridas, o Deus que sara todas as enfermidades. Então eu quero nesta manhã, em nome de Jesus, te incentivar. Creia que o Deus que você serve ainda cura câncer, irmão. O poder do nosso Deus não diminuiu. O nosso Deus ainda cura câncer, ainda cura lepra, ainda troca coração sem pegar em bisturi. Não é coisa de fantasia isso que eu estou ministrando, não. Eu estou ministrando um Deus do impossível. Eu estou falando sobre o Deus do sobrenatural. Aleluia!
Mas é necessário que você creia, que você toma posse da palavra do Senhor. Talvez você que esteja me ouvindo esteja falando assim, é verdade, porque eu já tive contato com esse Deus que cura. Mas talvez, aleluia, você esteja dizendo assim, eu ainda não vi, eu ainda não presenciei nenhuma cura, eu ainda não sei se será ser verdade mesmo. Louvado seja o nome de Jesus. Aí eu quero te incentivar a crer. Eu quero te dizer, em nome de Jesus, creia na mensagem. A palavra diz assim, a palavra do Senhor diz, creia no Senhor e vivereis. Creia nos teus profetas e prosperareis. Eu vim aqui como boca de Deus ministrar para você e te apresentar um Deus que cura. Aleluia. Um Deus que cura câncer. Um Deus que cura a depressão. Era Deus dizendo assim, Moisés, assim como eu curei as águas de mar, assim como eu, aleluia, eu tirei a amargura das águas de Mara, eu estou tirando a amargura do coração do meu povo. Eu estou sarando este povo. Eu estou tratando com este povo. Eu estou arrancando a depressão no meio deste povo. Eu estou arrancando a mágoa do coração deste povo. Este povo estava vindo do cativeiro, irmão. Aquele povo estava vindo do cativeiro. 400 anos de cativeiro. Aquele povo tinha vivido tanta coisa. Aquele povo tinha sofrido tanto. Aquele povo trazia marcas profundas na alma. Aquele povo por fora, estavam bem, aleluia, porque tinha saído do cativeiro, porém o cativeiro ainda estava dentro do coração daquele povo. Aquele povo tinha feridas tão profundas que só Deus podia sarar. Aquele povo tinha vivido o terror no Egito e trazia marcas profundas dentro da sua alma. Às vezes a cura que Deus quer trazer para o teu coração não é uma cura física, é uma cura espiritual, é uma cura da alma. Talvez o Senhor esteja ministrando para o teu coração nesta manhã a cura da alma, porque quem te vê por fora diz que você está bem. Aleluia, você parece que está bem, mas aqui dentro não está. E o Senhor traz essa palavra para sarar, para arrancar, para dissipar toda essa tristeza do teu coração. Aleluia. Eu lembro que uma vez eu passei por um processo, eu passei por uma situação que eu acabei guardando mágoa no meu coração. Eu guardei mágoa de alguém no meu coração. E o interessante é que eu guardei e não sabia que era mágoa que eu estava sentindo, sabe? Eu trouxe aquela mágoa para o meu coração, mas eu não tinha percebido, sabe? Que às vezes você odeia alguém assim, eu não odeio ela, eu só quero estar longe dela. Não é que eu odeio, é que eu não quero negócio com essa pessoa. Não é que eu deseje mal para ela, é que eu não quero estar perto, né? Sabe essas coisas que na verdade você tem mágoa dessa pessoa. Na verdade você fala isso, mas no seu coração ainda tem um sentimento mal resolvido que é necessário se resolver. Louvado seja o nome de Jesus, sabe? E ali eu lembro que uma época eu fui ferida por alguém, eu não tinha ódio daquela pessoa, eu conseguia manter um bom relacionamento quando nós nos encontrávamos. Porém, eu guardei aquela magoazinha. Todas as vezes que eu lembrava do processo, que eu tocava no assunto, então eu me entristecia muito, eu acabava me machucando muito ainda, como se o assunto fosse recente, como se eu tivesse acabado de viver aquilo. Você está compreendendo? Só que já tem um bom tempo, já tem um tempo. Só que eu não tinha ainda digerido. Tinha algo dentro do meu coração ainda que não havia sido digerido. Eu não tinha ainda, não tinha saído de dentro de mim. Você compreende o que eu quero falar? Louvado seja o nome de Jesus. Porém, eu não percebia. Eu estava bem, aparentemente, eu estava ótima, eu frequentava os cultos, eu estava exercendo as minhas atividades na igreja, eu ia, eu vinha, eu estava bem. Porém, todas as vezes que eu lembrava de algo que tinha acontecido, eu me entristecia, eu me machucava, ainda doía muito. Uma explosão de sentimento vinha no meu coração, na minha mente, muitas lembranças. Eu ainda me machucava bastante, mas logo eu orava a Deus, me levantava, tirava aquilo da minha mente e estava tudo bem. Eu achava que estava tudo bem. Mas um certo dia eu fui para a igreja, eu fui para um culto em um lar. E quando eu cheguei em um culto em um lar, eu não, naquele dia eu não fui a ministrante, eu não ministrei naquele dia, eu não dirigi culto, eu só fui a um culto em um lar. Louvado seja Deus, e ali deram-se as oportunidades, o dirigente normalmente, depois ele ministrou a palavra normalmente, e quando o culto estava
Para acabar, uma irmãzinha falou assim para o dirigente: irmão, antes de terminar o culto, eu preciso ler aqui uma palavra que Deus colocou no meu coração. Eu quero ler uma palavra aqui. E, sabe, irmãos, quebrando a liturgia do culto, porque já tinha se dado as oportunidades, o pregador já havia pregado, era hora de fazer a oração, de terminar o culto, a oração final e todo mundo ir embora. E de repente uma irmãzinha pede para ler uma palavra. Mas ali o dirigente diz assim: ok, vem, mãe, lê a palavra. E eu não lembro, eu não vou falar para você que eu lembro qual foi a palavra que ela leu, eu não lembro, eu não consigo me recordar qual foi o livro, o capítulo que ela leu, eu não consigo lembrar. Mas quando ela leu aquela palavra, o Espírito Santo falou para mim: esta palavra é para você. Ó, que interessante. E a irmã chegou e disse assim, com toda a simplicidade, eu creio que ela nem sabia por que ela estava lendo a palavra, eu creio que ela não sabia, ela só sentiu no coração que deveria ler aquela palavra, mas ela não entendia por que ela estava lendo e para que ela estava lendo, ela só disse assim, eu não sei por que Deus mandou ler, mas pelo que eu estou entendendo dessa palavra, Deus está dizendo aqui que nós devemos tirar a mágoa do coração. Ela disse isso, mas eu que estava sentada lá na cadeira, naquele culto no lar, o Espírito Santo falou comigo quando ela leu a palavra. E o Senhor falou assim para mim: filha, eu quero te abençoar poderosamente, mas você precisa deixar aí esta mágoa que está no seu coração. Olha, lindo, muito forte essa mensagem. O Espírito Santo falou para mim, e naquela mesma hora eu cutuquei alguém que estava do meu lado e disse assim: Deus está falando comigo. Essa palavra é para mim. Deus está dizendo que eu tenho que tirar a mágoa do meu coração. Mas na mesma da hora eu falei com Deus e eu disse: Deus, eu não consigo tirar porque não é algo que eu consiga pegar com a minha mão, não é algo, eu não posso colocar a minha mão dentro de mim mesmo e arrancar para fora esse sentimento. Senhor, eu preciso que o Senhor arranque de dentro de mim. Eu preciso que o Senhor me sare, eu preciso que o Senhor me cure, eu preciso que o Senhor arranque esse sentimento de dentro de mim. E ali eu comecei a orar todos os dias, quando eu me ajoelhava diante de Deus, eu lembrava e dizia: Senhor, arranca isso de dentro de mim, tira isso de dentro de mim, porque o Senhor falou para mim, eu ouvi a voz do Senhor que disse: filha, eu quero te abençoar muito, mas eu só posso fazer isso quando você deixar sair, quando você arrancar, quando você tirar isso de dentro de você. E eu comecei a orar: Senhor, tira isso, tira. E não demorou, irmãos. Acredita em nome do Senhor que não demorou muito. Não foi questão de meses. Quando eu percebi, não existia mais aquele sentimento que me corroía. Eu comecei a lembrar tudo aquilo que aconteceu como algo natural. Eu comecei a entender que eu tinha que viver aquilo, que foi algo natural, que fazia parte da minha história, que eu tinha que passar por aquilo, era algo que fazia parte. Eu não podia viver aquilo como se foi algo ruim. Eu não podia lembrar daquilo como se algo ruim. Os meus irmãos não eram o diabo, a pessoa que me machucou não era o diabo, não era, é meu irmão, é minha irmã, são pessoas que vão morar no céu comigo e eu não poderia guardar aquilo no meu coração. Eu comecei a entender, eu comecei a digerir depois que eu comecei a buscar o Senhor. E eu digo: Jesus, oh, como Deus é tão maravilhoso. Sabe? Deus está falando sobre cura nesta manhã. E talvez essa cura não seja uma cura da carne. Talvez você diga assim do outro lado: mas eu não estou doente, essa palavra não é para mim. Sabe? Porque talvez o Senhor esteja falando com você não sobre uma cura física, uma cura na carne. A sua carne está saudável, mas Ele está falando sobre algo aqui dentro. Libera. Libera o perdão para alguém. Libera, deixa sair essa mágoa. Deixa sair esse sentimento. Sabe? Deixa sair. Às vezes, louvado seja, quem nunca sentiu que tem um grito preso aqui dentro? Quem nunca sentiu que faltou algumas palavras que você não conseguiu falar? Sabe? Quem nunca sentiu que é hora de extravasar, que tem que gritar? Quem nunca sentiu? Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor está dizendo para mim e para você nesta manhã: libera isso. Deixa eu arrancar isso do teu coração, deixa eu tirar isso de dentro de você. Eu quero te curar, eu quero arrancar essa mágoa, eu quero arrancar esse peso. Irmãos, quem nunca sentiu um peso dentro da alma, aquela alma pesada? Que você ora, você busca, você vai e você vem. Porém, você sabe que tem um peso dentro de você. Algo está te amarrando aqui dentro, algo está pesando dentro do teu coração e você não sabe como resolver. O Senhor está dizendo: deixa eu te curar.
Deixa eu arrancar isso, deixa eu tirar de dentro para fora. Eu quero libertar o teu coração. Sabe? E muitas vezes nós que somos ministras do Senhor, que somos ministros de Deus, nós não queremos admitir que estamos vivendo isso. Nós não queremos admitir para alguém que nós estamos presos em algum sentimento, que ainda não conseguimos liberar o perdão, que ainda não conseguimos liberar a mágoa. Queremos sempre mostrar que estamos bem, que somos super-homens, super-mulher, somos Mulher Maravilha. Queremos sempre mostrar isso, mas o Senhor conhece o teu coração. Não adianta eu querer mostrar para você que eu sou perfeita. O Senhor conhece o que está dentro de mim. O Senhor falou para mim. Tem mágoa aí dentro e é necessário tirar. Porque enquanto você não tirar essa mágoa, eu não te abençoo. É muito forte isso. O Senhor falou para mim. E eu estava tão desapercebida, irmão, que eu não tinha observado que aquele sentimento que me corroía, aquela tristeza, aquela dor tão profunda que eu sentia todas as vezes que eu lembrava, era mágoa. A gente não quer admitir que estamos odiando alguém, a gente não quer admitir que estamos pregando na igreja, que estamos orando, que somos homens de Deus e mulheres de Deus, mas muitas vezes você odeia o irmão que está do seu lado. Muitas vezes você não suporta a pessoa que divide, aleluia, que senta do seu lado no altar, que senta do teu lado, que adora a Deus do teu lado na igreja. Sabe? Muitas vezes você odeia o seu parente, odeia o seu vizinho, mas não quer mostrar para ninguém, não quer admitir, porque você está vestido com uma capa de ovelha, uma capa de bom moço, sabe? Você não quer mostrar para alguém. Louvado seja o nome de Jesus, sabe? Mas muitas vezes dentro do nosso coração tem isso. Tem ódio ainda de alguém, tem um sentimento mal resolvido, tem uma mágoa. Louvado seja o nome de Jesus. E o Senhor está dizendo, eu sou o Senhor que vos sara. Se crer na minha palavra, se obedecer a minha palavra, aleluia, eu vou entrar com força na sua vida. Eu vou arrancar esse sentimento. Eu vou te libertar, eu vou tirar para fora, porque eu quero te abençoar. Eu tenho algo profundo para a tua vida. Eu tenho algo maior, tenho algo muito grande, mas eu só irei liberar essa bênção. Eu só irei liberar essa vitória quando você liberar também esse sentimento. Foi Deus que falou para mim. Não foi homem, não. Às vezes, se fosse o homem que falasse para mim, eu dizia assim, não foi não, né? Deu não, porque eu não estava entendendo ainda o que eu estava sentindo. Eu não entendia, irmão. Eu digo para você, em nome de Jesus, eu não estava entendendo que o que eu estava sentindo era mágoa do meu semelhante. Era mágoa, não era ódio. Eu não digo para você que eu odiava a pessoa. Não, não sentia ódio, não sentia raiva. Mas todas as vezes que eu lembrava, eu chorava. Todas as vezes que eu lembrava do acontecido, eu me entristecia muito. Eu tinha mágoa. Eu tinha muita mágoa, sabe? E de repente o Senhor começou a me mostrar, ele me libertou. E eu comecei a ver que eu lidei tão bem com o assunto, eu comecei a lidar muito bem. Eu comecei a perceber que era a vontade de Deus, que tinha que ser daquele jeito. Que às vezes Deus permite choro, às vezes Deus permite alguns abandonos, às vezes Deus permite o processo da dor na nossa vida. É para a gente crescer, é para a gente aprender a andar com nossas pernas, é para a gente aprender a glorificar o nome do Senhor, é para a gente aprender a viver, a estar na dependência dos céus. Às vezes nós dependemos muito do homem, sabe? Às vezes nós dependemos muito de alguém e o Senhor, às vezes, deixa nós andar só. Sabe? Que é para nós aprender, é para nós conhecer melhor a Deus, é para nós conhecer melhor o Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Porém, eu estava aguardando mágoa. E você que está do outro lado aí também. Se por acaso tiver algum sentimento mal resolvido, creia nessa palavra e ora como eu orei. Busque a Deus como eu orei. Não diga, não é comigo não essa pregação. Talvez você esteja dizendo, é para mim não essa palavra não. Não é comigo não, é com alguém, mas não é comigo. E o Senhor está falando com você mesmo. Porque quando eu ouvi a voz só da irmã ler a palavra, eu já senti logo que era comigo. E quando a irmã abriu a boca e disse assim, ela falou, eu não sei o que é que Deus quer falar aqui, mas pelo que eu estou entendendo, Deus está dizendo para... Ele está mandando alguém tirar a mágoa, ele está mandando... nós, ela disse assim, ele está mandando nós tirar mágoa. Ele está dizendo que tem mágoa e é para nós tirar mágoa. Ela só disse isso, ela nem sabia o que ela estava falando ali na verdade. Mas o Espírito Santo falou para mim, filha, é para você. Eu tenho algo para fazer, eu quero te abençoar, mas só te abençoo quando liberar a mágoa, quando você libera. Eu cutuquei o irmão do lado e disse, é para mim essa palavra. Deus está falando comigo, eu tenho que liberar a mágoa. Sabe? A nossa missionária onde disse, é forte, pastor, é forte, Ione, é muito forte. Louvado seja o nome de Jesus, essa palavra é fortíssima.
Louvado seja o nome de Jesus. É muito forte. Às vezes nós não queremos admitir, mas tem em nós, tem. Às vezes ainda tem lepra em nós, tem resto do mundo em nós, tem pecado em nós, tem orgulho, tem soberba, tem prepotência em nós. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor quer nos sarar, quer tirar essas coisas de nós, quer nos purificar. Louvado seja o nome de Jesus. Mas você tem que entender, aleluia, tem que aceitar que em você ainda tem lepra, que na sua vida ainda tem orgulho, que na sua vida tem prepotência e tem que querer ser sarado por Deus, tem que ser permitido, tem que se permitir ser curado pelo Espírito Santo para poder lhe curar. Se você continuar dizendo, eu não odeio o irmão, não. Eu não tenho ódio da irmã. Eu não tenho inveja da irmã, não. Essa palavra não é para mim, não. Eu não sinto orgulho. Eu não sou uma pessoa orgulhosa. Porque eu não sou assim. Essa palavra não é para mim. Você nunca vai ser sarado. Você nunca vai ser curado. É necessário que você reconheça que precisa de cura para poder você ser sarado por Deus. E eu fui sarada por Deus. Eu fui curada pelo Espírito Santo. Louvado seja o nome de Jesus. O Senhor me curou. E eu posso falar, pregar sobre isso aqui abertamente. Louvado seja o nome de Jesus, porque realmente eu fui curada por Deus. Eu fui curada pelo Senhor. Exaltado. E eu quero ministrar, eu quero orar pela sua vida nesta manhã. Eu quero ministrar. Estamos chegando ao final de mais uma programação e eu quero ser boca de Deus para você. Eu quero ministrar na sua vida curas divinas. Pastora, mas o meu problema é físico. Eu estou precisando de uma cura física. Eu estou enferma. Creia, Deus pode te curar também, irmã. O teu Deus é o Deus que sara todas as feridas. Como eu falei anteriormente, ele falou para mim, filha, prega a minha palavra e diga que eu ainda curo de câncer, eu ainda arranco câncer, eu ainda arranco lepra, eu ainda curo de problemas no coração, problemas cardíacos, eu ainda troco o coração sem precisar pregar em bisturi, porque eu sou Deus do impossível. Moisés teve esse contato com o Deus da cura, e se você crer, você vai ter também nesta manhã. Deus vai te curar, não importa o problema. Pastora, mas meu problema é ansiedade, sabe? Eu não tenho raiva de ninguém, não tenho mágoa, nada, mas eu tenho um problema de ansiedade que só por Deus. Se você crer, Deus vai te curar dessa ansiedade hoje. Se você toma pó, Deus vai te curar dessa ansiedade hoje. Aquilo que a medicação não está conseguindo fazer, que já tem anos, que você toma medicação para controlar essa ansiedade, Deus pode te curar hoje, arrancar ela, arrancar pela raiz hoje essa ansiedade. Pastora, meu problema é mais sério, é depressão. Oh, meu Deus, eu tomo tantos antidepressivos, eu tomo tantas medicações pela manhã, pela noite novamente. O meu dia é assim. Eu quero pregar para você hoje. Deus pode arrancar essa depressão e te deixar sarado hoje. Te curar, aleluia, de uma vez por todas e fazer da tua vida um grande testemunho na tua rua, um grande testemunho na sua cidade e o nome dele ser glorificado, porque o teu Deus é o Deus que cura. Aleluia! Eu quero orar pela tua vida agora, então, em nome de Jesus, coloca a tua mão no teu coração, você que me ouve, coloca a tua mão no teu coração. Não sei se essa cura é na alma ou se essa cura é física, mas eu vou profetizar aqui agora, em nome de Jesus. Eu não sei se você está precisando de uma cura, aleluia, louvado seja o nome de Jesus, de qual esfera e qual área da tua vida é essa cura que você está precisando, mas eu vou ministrar como boca de Deus. E o anjo do Senhor vai entrar na tua casa agora. O Senhor vai descer dentro da tua casa com mão poderosa e vai arrancar esta dor, vai arrancar, aleluia, louvado seja o nome de Jesus, esta depressão, vai arrancar essa ansiedade, louvado seja o nome de Jesus, vai arrancar essa insônia, você que nunca mais dormiu direito, que não consegue dormir, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor vai arrancar, vai tocar agora em você, da planta do pé até o último fio de cabelo da sua cabeça, vai operar cura divina no teu corpo, na tua alma, e o nome dele vai ser glorificado nesta manhã. Eu vou profetizar cura divina.
sobre a tua vida agora, em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, no teu nome, Senhor, não é no meu nome, não é no nome da mulher, Senhor, carne e osso, aleluia, não, Espírito Santo, é no nome do Senhor. A tua palavra diz tudo aquilo que nós pedimos, aleluia, em teu nome, Senhor. Se nós cremos, nós iremos sim receber. Pai, esta mulher está com a mão no coração agora do outro lado, este homem está com a mão no coração, tem alguém agora orando comigo, Senhor, está precisando de uma cura divina, está precisando de um milagre urgente, está precisando de uma, aleluia, que o Senhor entre com providência agora, Jesus. Eu ministro essa providência como boca dos céus, como boca de Deus. Eu profetizo cura nesta manhã. Eu declaro cura, eu declaro a cura, eu declaro cura em nome de Jesus de Nazaré. Receba a cura, minha querida. Você que está passando pelo processo da enfermidade, você que diz assim: eu não sei o que é que eu tenho, eu não sei o que é que está acontecendo comigo, eu estou doente, mas não sei ainda, eu preciso ir para o médico. Ei, calma o teu coração, o Senhor está tocando a tua saúde, está arrancando este mal, está arrancando esta enfermidade agora, está arrancando o mal pela raiz, em nome do Senhor. Creia, tão somente creia, porque eu libero uma palavra de cura para a tua vida agora, em nome de Jesus. Eu libero uma palavra de cura, você está sendo curada, em nome do Senhor Jesus. O Senhor já está tocando na tua saúde, para o nome dele ser glorificado. Eu ministro cura na tua vida. Pai, curas na alma, Senhor. Cura na alma, Espírito Santo. Quantas pessoas, meu Deus, aleluia, estão neste momento pensando em tirar sua própria vida. Quantas pessoas não têm mais perder o prazer pela vida. Estão vivendo uma vida por viver, Senhor. Ela está vivendo por viver, está vivendo por viver. Senhor, eu não aceito isso na vida desta mulher. Eu não aceito isso na vida deste homem, Senhor. Ele perdeu a motivação pela vida. Pai, está vivendo por viver, Senhor, como uma folha seca, aleluia, sendo levada pelo vento. Eu não aceito, Jesus, eu não aceito. Eu ministro, meu Pai, agora abundância de viveres, Senhor. Eu ministro alegria no coração deste homem. Eu ministro a queda da depressão, a queda da ansiedade. Eu ministro a queda desse desejo em tirar a própria vida. Eu ministro agora em nome de Jesus. Eu neutralizo este mal que tem colocado na sua vida essa tristeza tão terrível, aleluia, essa angústia tão profunda. Eu repreendo agora em nome de Jesus e eu ministro a cura. Receba a cura em nome de Jesus. Receba a libertação em nome de Jesus. Receba agora esta oração em nome do Senhor e seja sarado. Seja sarada você que me ouve. Receba a cura. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora eu quero que você repita comigo aonde você está. Repita comigo, diga: eu recebo a cura em nome de Jesus. Seja abençoado em nome de Jesus. Chegamos a mais um final de programação em nome do Senhor. Eu sou grata a Deus por mais uma manhã de bênção, por mais uma manhã de vitória em nome de Jesus. Oh, glória, eu creio que você já foi visitada, a sua casa já foi visitada pelo Senhor, em nome do Senhor. E que o Espírito Santo vem estar abençoando a sua vida. Que o Senhor vem estar fazendo obras maiores na tua vida. Que o Senhor vem estar se revelando mais profundamente na sua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Chegamos a mais um final de programação. Aleluia! Compartilhe essa live com o seu parente, com o seu familiar, com o seu vizinho, com o seu amigo, nos grupos de WhatsApp. Compartilhe, irmão. Seja canal de bênção para alguém também nesta manhã, em nome de Jesus. E deixa Deus trabalhar, em nome do Senhor. No decorrer da programação, vamos ter corte da programação, em nome do Senhor, que serão postados. Compartilha também, em nome do Senhor. Seja canal de bênção. Deixa Deus trabalhar, em nome de Jesus. E próximo sábado estaremos aqui novamente, dando um brado de vitória, em nome do Senhor. E que o Senhor venha estar abençoando a todos, em nome de Jesus. E até próximo sábado.